Senhora, de José de Alencar, parte 4, capítulo 6. Tinha saído o último dos convidados. Seixas voltava de conduzir ao carro dona Margarida Ferreira. Aurélia, que o esperava, deu-lhe boa noite e ia retirar-se. Fernando a atalhou. Desejo dar-lhe uma explicação. É inútil. Não tive intenção de ofendê-la. De certo, um cavalheiro tão delicado não podia injuriar uma senhora. Uma coisa desagradável que ouvi, que me afligiu profundamente, tirou-me do meu natural. Não estava calmo. Em todo caso, referi-me unicamente à minha posição, sem desígnio de qualquer alusão. É a história de ontem que o senhor me está contando, exclamou Aurélia, e apontou para o mostrador da pêndula, que marcava 2 horas. Tratemos de amanhã. Vamos dormir. Fazendo ao marido uma risonha mesura, a moça deixou-o na sala e recolheu-se a seus aposentos, onde a esperava a mucama para despí-la. Podes ir, não preciso de ti. Aurélia conservava, de sua pobreza, o costume de bastar-se para o serviço de sua pessoa. Como não gostava de entregar seu corpo a mãos alheias, nem consentia que outros olhos, que não os seus, lhe devassassem o natural recato, poupava, sempre que podia, a mucama, a qual já não estranhava esse modo. Fechada a porta por dentro, a moça, em um instante, operou a sua metamorfose. O trajo de baile ficou sobre o tapete, defronte do espelho, como as asas da borboleta que finou-se no seio da flor. Surgiu dali, daquele desmoronamento de sedas, a casta menina, envolta em seu alvo roupão de cambraia. Sentou-se no sofá, onde estivera poucas horas antes com Seixas, e ficou pensativa. Até que levantou-se para ir correr a cortina ao quadro e acender a arandela próxima. Esteve contemplando o retrato e falou-lhe, como se tivesse diante de si o homem de que via a imagem. — Tu me amas! Exclamou cheia de júbilo. — Negues embora, eu o conheço, eu o vejo em ti e sinto em mim. Um homem de fina educação como és só insulta a mulher quando a ama, e com paixão. Tu me insultaste, porque o meu amor era mais forte que tu, porque aniquilava a tua natureza, e fez do cavalheiro que és um déspota feroz. Não te desculpes, não. Não foste tu, foi o ciúme, que é um sentimento grosseiro e brutal. Eu bem o conheço. Tu me amas. Ainda podemos ser felizes. Oh, então havemos de viver a dobro, para descontar esses dias que desvivemos. A gentil senhora apoiou-se à moldura do quadro, e outra vez ficou pensativa. E por que não podemos ser felizes desde este momento? Ele está ali, pensando em mim. Talvez me espera. Basta-me abrir aquela porta. Virá suplicar-me seu perdão. Eu o receberei em meus braços e estaremos para sempre unidos. Um sorriso divino iluminou a formosa mulher. Ela desceu do estrado e atravessou a câmara de dormir, com o passo trêmulo, mas afouto, e as faces a arderem. Chegou à porta, afastou o reposteiro azul, aplicou o ouvido, sorriu, murmurou baixinho o nome do marido. Recordou as notas, apaixonadas, com que Stoltz cantava a área da favorita, Oh, mio Fernando. Afinal, procurou a chave. Não estava na fechadura. Ela própria a havia tirado e guardara na gaveta de sua escrivaninha de araribá rosa. Voltou impaciente para procurá-la. Quando sua mão tocou o aço, a impressão fria do metal produziu-lhe um arrepio. Rejeitou a chave e fechou a gaveta. Não, é cedo. É preciso que ele me ame bastante para vencer-me a mim, e não só para se deixar vencer. Eu posso, não o duvido mais, eu posso, no momento em que me aprouver, trazê-lo aqui, a meus pés, suplicante, ébrio de amor, subjugado ao meu aceno. Eu posso obrigá-lo a sacrificar-me tudo, a sua dignidade, os seus brios, os últimos escrúpulos de sua consciência. Mas no outro dia, ambos acordaríamos desse horrível pesadelo. Eu para desprezá-lo, ele para odiar-me. Então é que nunca mais nos perdoaríamos. Eu a ele, meu amor profanado. Ele a mim, o seu caráter abatido. Então é que principiaria a eterna separação. Depois de breve pausa, continuou falando outra vez ao retrato.
Quando ele convencer-me do seu amor e arrancar de meu coração a última raiz desta dúvida atroz que o dilacera, quando nele encontrar-te a ti, o meu ideal, o soberano de meu amor, quando tu e ele fores um, e que eu não vos possa distinguir nem no meu afeto, nem nas minhas recordações, nesse dia eu lhe pertenço. Não, que já lhe pertenço agora e sempre, desde que o amei. Nesse dia tomará posse de minha alma e a fará sua. Afastando-se, a moça levava ainda o pensamento de seu amor, que subiu ao céu na primeira frase da prece da noite. Concedei, meu Deus, que seja breve, dizia ela, cruzando as mãos, de joelhos no escabelo e com os olhos em um crucifixo de prata e ébano. Terminada a prece, Aurélia fechou o gás, deixando apenas no toucador uma lamparina, cujos frouxos vislumbres esclareciam o rosto do retrato. De sua cama, onde se acabava de aninhar como uma rola entre os finos lençóis de Irlanda, com a cabeça no travesseiro, ela via, pela porta aberta, lá no toucador, a imagem querida, e com os olhos nela adormeceu, passando, como costumava, de um sonho a outro, ou antes, continuando o mesmo e único sonho, que era toda a sua vida. Os choques dessas duas almas, que uma fatalidade prendera para arrojá-las uma contra a outra, produziam sempre afastamento e frieza durante algum tempo. A remissão foi mais sensível e duradoura depois da noite do baile, porque também a crise fora mais violenta. Durante essas pausas, Aurélia observava o marido e assistia, comovida, à transformação que se fora operando naquele caráter, outrora frágil, mundano e volúbil, a quem uma salutar influência restituía gradualmente a sua natureza generosa. Ela adivinhava, ou antes via, que sua lembrança enchia a vida do marido e a ocupava toda. A cada instante, na menor circunstância, revelava-se essa possessão absoluta que tomara naquela alma. Havia em Fernando uma como repercussão dela. Sabia que a atenção do marido nunca a deixava de todo, embora solicitassem assuntos da maior importância ou pessoas de consideração. Na sociedade, como em família, ela descobria através dos disfarces o olhar que a buscava, muitas vezes no reflexo do espelho, ou por entre uma fresta de cortina, e quando não era o olhar, o ouvido preso à sua voz. As flores que Seixas regava eram as hortênsias, suas prediletas, dela, Aurélia. Quando aproximava-se do viveiro, os canários mimosos da senhora mereciam todas as suas carícias. No jardim, como em casa, os sítios favoritos, fora ela quem os escolhera. Aurélia não gostava de Byron, embora o admirasse. Seu poeta querido era Shakespeare, em quem achava não o simples cantor, mas o sublime escultor da paixão. Muitas vezes aconteceu-lhe pensar que ela podia ser uma heroína dessa grande epopeia da mulher escrita pelo imortal poeta. No dia do casamento, sua imaginação exaltada chegou a sonhar uma morte semelhante à de Desdémona. Seixas renegara o poeta de seus antigos devaneios, para afeiçoar-se ao trágico inglês, que ele outrora achava monstruoso e ridículo. Lia os mesmos livros que ela. Os pensamentos de ambos encontravam-se nas páginas que um já tinha percorrido e confundiam-se. Aplaudiam reciprocamente ou censuravam. Poucas mulheres possuíam como Aurélia esposo tão dedicado e tão preso à sua vida. Seixas não estava ausente, senão o tempo do emprego. O resto do dia passava-o em sua companhia, na intimidade doméstica ou nas visitas e reuniões. Desde os primeiros dias, no seu propósito de passiva obediência, o marido se impusera a tarefa de lhe dar uma conta minuciosa das horas passadas fora de casa, dos acidentes da viagem, dos encontros que fizera e até dos trabalhos da secretaria. Aquilo que não passava de uma ironia do marido veio a tornar-se um costume. E ela, que a princípio incomodara-se com a fingida subserviência, não pôde mais tarde dispensar essa confidência, que lhe restituía a pequena fração da existência de Seixas vivida longe de si. Mas não era unicamente a possessão dela pelo amor que se operara em Seixas. Era também a assimilação do caráter. Como todas as almas que se regeneram, a de Seixas exercia sobre si mesma uma disciplina rigorosa.
Tinha severidade que, em outras circunstâncias, haviam de parecer ridículas. A desculpa, o inofensivo pretexto, tomavam para ele proporções de mentira. A amabilidade constante e geral era a hipocrisia. Os indiferentes não tinham direito senão à polidez e não podiam usurpar os privilégios da amizade. Algumas vezes, Aurélia, de parte, o ouvira conversando acerca de outros, reprovar essa existência de negaças e galanteios em que ele consumira os primeiros anos da mocidade. Em qualquer ocasião, revelava-se o seu modo grave e austero de considerar agora a sociedade e de resolver as questões práticas da vida. Como uma cera branda, o homem de coração e de honra se formara aos toques da mão de Aurélia. Se o artista que cinzela o mármore enche-se de entusiasmos ao ver a sua concepção, que surge-lhe do buril, imagine-se quais seriam os júbilos da moça, sentindo plasmar-se de sua alma a estátua de seu ideal, encarnação de seu amor. Assim, apesar da esquivança que sucedera ao baile, o drama dessa paixão encaminhava-se a um desenlace feliz, quando um incidente veio complicá-lo, perturbando seu desenvolvimento e precipitando o desfecho. Já se tinha desvanecido a impressão da cena violenta e voltava aos poucos à calma intimidade. Fernando saíra para a repartição. Ao chegar à cidade, avistou-se com um negociante, seu antigo conhecido. Estimo muito encontrá-lo. Tenho uma boa notícia a dar-lhe. Aquele privilégio, afinal, desencantou-se. Qual privilégio? Perguntou Seixas, surpreso. Ora, já esqueceu? Não faz mais caso dessas ninharias? O nosso privilégio de minas de cobre. Ah, já sei, atalhou o moço um tanto perturbado. Pois o Frois sempre conseguiu vendê-lo em Londres. Deram uma bagatela, 50 contos de réis. Em todo caso, é melhor que nada, porque do tal cobre das minas, meu caro, eu já não esperava nem um tacho. Veio-me a notícia pelo último paquete. Fazia atenção de procurá-lo todos os dias e faltou-me o tempo. Felizmente encontrei-o, desculpe. Não há de quê, senhor Barbosa? Deduzidas umas despesas que se fizeram, toca-nos a cada um coisa de 15 contos e pouco. Quando quiser, recebe sua parte. É mandar-me a cautela que lhe passei. A cautela? Aposto que a vendeu? Não, devo tê-la em casa. Pois à vista dela, passar bem. Despediu-se o Barbosa, e Seixas continuou seu caminho, mas distraído e perplexo. A notícia dada pelo negociante sugeria-lhe várias e encontradas reflexões. Aquele privilégio era um póstumo da antiga existência, que findara-se com seu casamento. Começara a desenvolver-se a febre das empresas. Um espertalhão teve a ideia da exploração de umas minas de cobre em São Paulo e, para obter a concessão, lembrou-se de associar à especulação um negociante que fornecesse os fundos e um empregado que abrisse os canais administrativos. Seixas achava-se em relações com o Frois e veio a ser o empregado escolhido. A seu pedido, o requerimento subiu ao ministro como um balão cheio do gás de pomposas informações. O despacho não se demorou. O oficial de gabinete o alcançara fumando um charuto com seu ministro e dando-lhe os mais amplos esclarecimentos, não sobre a projetada empresa, mas sobre uma bela mulher por quem a excelência se apaixonara. Concedido o privilégio, tratou o Frois de negociá-lo, muito esperançoso de obter pelo menos uns 300 contos. Mas essas esperanças mofaram, e os 3 associados chegaram a acreditar que suas minas de cobre em papel valiam menos de que o tacho velho, pelo qual os carcamanos sempre dão uma meia pataca. Seixas não pensou mais nisso, e desde então ficou na ignorância das tentativas do Frois e de seus cálculos de probabilidade, até receber, nesse momento, a notícia da venda do privilégio, que lhe trazia, de repente e inesperadamente, um lucro de 15 contos. O primeiro e o mais vivo movimento que em Seixas produziu a notícia foi de alegria pelo ganho dessa quantia, que tinha para ele um preço incalculável. Assaltou-o, porém, certo desgosto pela origem daquele dinheiro. A intervenção de um empregado público nestes negócios, se outrora lhe parecera lícita, já não era apreciada por ele com a mesma tolerância. Quaisquer, porém, que fossem seus escrúpulos, ele carecia desse dinheiro e julgava-se com direito de empregá-lo em serviço de tamanho alcance, como era aquele a que o destinava,
salva mais tarde a restituição da quantia, por um meio indireto, para descargo desses escrúpulos de consciência. Tomada esta resolução, sobreveio-lhe um receio acerca da cautela passada pelo negociante como capitalista da empresa. Não recordava-se de ter visto o papel desde muito tempo, talvez 3 anos. Onde andaria? A queima que fizera em vésperas de casar-se teria sido poupada essa inutilidade? Grande importância devia Seixas ligar a esse negócio, pois, estando já a trabalhar na repartição, interrompeu sua rigorosa assiduidade. Meteu-se em tílburi e correu à casa, esperando achar-se de volta em 1 hora. Fim do capítulo 6.